Olá, estamos começando a 7ª videoaula do curso Capacitação em Gestão de Desastres e Ações de Recuperação. Você vai entender a importância da realização de exercícios simulados no seu município, conhecer também as diferentes metodologias para o desenvolvimento de um plano de ação, identificar ainda o passo a passo na execução de um simulado e compreender as etapas de operacionalização, acompanhamento e avaliação. Bom, os simulados de preparação para desastre é uma oportunidade que o município tem e o Estado de trabalhar de forma coordenada, tanto os órgãos municipais quanto estaduais e o governo federal, além também de treinar a população para uma possível ocorrência de um desastre. O principal objetivo é que todos eles tenham essa interação, que eles estejam preparados para uma possível ocorrência de desastre. Como você viu, os simulados são exercícios práticos que envolvem a mobilização de recursos humanos e materiais para avaliar em tempo real a funcionalidade dos planos de contingência. Eles servem também para treinar e capacitar equipes que se preparam para atuar em situações de emergência. A metodologia para a elaboração de um plano de ação envolve diferentes etapas. A primeira etapa é a preparação do simulado e envolve o levantamento prévio de informações e caracterização dos riscos locais, o levantamento dos mecanismos de enfrentamento já existentes na comunidade ou nas agências e organismos de resposta, e o levantamento de recursos humanos e materiais. A segunda etapa é a do planejamento e deve estabelecer um conjunto de ações. Avaliação das necessidades e finalidades do exercício, descrição desta finalidade, definição de objetivos, elaboração do cenário de risco, descrição dos problemas, descrição das ações esperadas, preparação de mensagens, definição das famílias ou pessoas que serão envolvidas, definição de um sistema de alerta, de alarme e monitoramento e definição do abrigo provisório, entre outros. Uma etapa igualmente importante é a de avaliação e validação do plano a partir do exercício simulado. É importante estabelecer um método para a avaliação dos simulados, de modo que se possam comparar os exercícios entre diferentes comunidades, avaliar os avanços alcançados com o exercício em uma mesma localidade, redefinir estratégias utilizadas, reavaliar o plano de contingência local, subsidiar as ações executadas pelas agências envolvidas, entre outros aspectos relevantes. Veja agora um resumo das etapas do exercício simulado. Inicialmente, aquele município deve verificar uma área de risco, deve reunir com a população para explicar o que é um simulado, se reunir também com os órgãos municipais que fazem o planejamento e a resposta aos desastres, e uma etapa posterior, que é muito importante, é a avaliação do próprio simulado. Então vai ser discutido aí quais foram os pontos positivos, quais os negativos, o que tem que melhorar. E até fazer uma correção daquele plano de contingência, acertando com a atuação de cada órgão. Tem que ser considerado a atuação de cada órgão, principalmente, tendo em vista o que foi determinado pelo plano de contingência. Tem que ver, verificar como foi a participação da população. Diria que esses são os dois principais aspectos. Então, ver se os órgãos conseguiram atender a demanda que foi planejada para eles e ver se a população também respondeu, porque um dos principais objetivos do simulado é evacuar a população daquela área de risco. Então, ver o tempo de resposta para poder ajustar isso também no plano de contingência. E nós temos diversos órgãos dentro do município e eles têm que trabalhar em conjunto para que essa resposta tenha sucesso. Então, se você tem um órgão que trabalha com a parte de obras, mais um órgão que trabalha com... Normalmente nós temos diversos órgãos que trabalham com a parte de
resposta como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, o SAMU. Então eles têm que estar integrados para saber efetivamente o que eles vão fazer durante aquela resposta. E para complementar, vem aí a atuação do governo estadual e do governo federal. O governo estadual, por estar mais próximo, né, por entender também até melhor as especificidades daquela região, daquele município, né, e o governo federal já de uma forma mais geral. Então ele vai dar um suporte geral. Então, trabalhando de forma conjunta município, estado e o governo federal, nós vamos ter uma resposta muito melhor, com uma qualidade muito grande. São várias as organizações relevantes para participar de um exercício simulado. O órgão municipal de proteção e defesa civil, o Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria Municipal de Saúde, a Guarda Municipal, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, lideranças comunitárias, religiosas, empresas e organizações não governamentais. O exercício simulado deve ser realizado com base no plano de contingência local que deve prever finalidade, situação e cenários, comitê de operações, estrutura de resposta, administração e logística e atualização. Planejamos o plano de contingência, realizamos no simulado, fazemos a avaliação para que, no real, isso possa acontecer sem erros. A SEDEC, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, acompanha a realização de exercícios simulados em todo o país. Veja agora um balanço do acompanhamento dessas atividades. Nós tivemos a realização em praticamente todos os estados do país de simulados com apoio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. O que foi possível observar é que cada estado ou município tem a sua forma própria de planejar e de executar os simulados e, por consequência, a resposta. Isso faz também com que o governo federal ele tenha um olhar diferenciado para entender quais são as especificidades daquele município, daquele estado e, de certa forma, se preparar também para poder apoiar, caso seja solicitado que ele tenha condições de apoiar naquilo em que o município está realmente precisando daquela região. No livro-texto, você encontra um conjunto de outras informações complementares e importantes. Bom trabalho!